Bem-vindos a mais um vídeo. Jean Matihan é citado pelo Gustavo Corsão no seu livro O Século do Nada. Disse que a direita é uma falsa oposição, é uma criação da esquerda. É a oposição que a revolução permite a ela mesma, tá? Para manter a roda revolucionária girando. Bolsonaro representa exatamente isso. Exatamente isso. Recentemente, hoje, na verdade, eu vi a notícia de que ele foi condenado e agora está usando tornozeleira. E que foi encontrado algumas coisas na sua casa, dinheiro, pendrive, enfim. E, bem, esse é o destino, né, dessa figura que quis, digamos assim, jogar dentro das quatro linhas. Então, meus amigos, quem é Jair Bolsonaro? É um falso ídolo, é uma falsa oposição, tá? É isso o que ele é. Por isso que eu, frequentemente, o chamo de frouxonaro, porque ele é um frouxo, tá? Ele é a epítome da direita canhota. É a perfeita representação do socialista de direita. E, bem, o fato é esse. O Bolsonaro, ele poderia ter feito como o Bukele fez em El Salvador, tá? Poderia ter sido firme, incisivo, ter usado o seu poder para temporariamente governar por decretos e assim fazer o que deveria ser feito. Mas não. Ele, em nome da suposta governabilidade, resolveu fazer acordinho com o Centrão, colocou petistas em postos chaves e o resultado tá aí. Tá? Sinceramente, eu acho pouco. Tá? É claro que com relação ao Lula, a coisa ele deve sofrer um castigo muito pior. Eu não sei se vai acontecer isso nessa vida, mas na próxima provavelmente. Tá? Deus queira que ele se converta antes, para não arder no inferno, que é o lugar onde ele merece estar neste momento. Mas Bolsonaro também. Com certeza. Eu não esqueço aquela brincadeira idiota, aquele momento constrangedor que ele protagonizou quando estava ali, diante do Alexandre de Moraes, convidando ele para ser vice. E os passapanistas do Frouxonaro, os bolsonaretes ou bolsonólatras, alegaram que aquilo é uma estratégia para insinuar que ele vai se candidatar sim em 2026, ano que vem. Meus amigos, desde quando num processo desses a pessoa tem que fazer brincadeirinha? Pelo amor de Deus, não se deve fazer um negócio desses. Diante de alguém que é algoz de muitas pessoas que injustamente perderam sua liberdade, que é o Alexandre Magno, né? O Xandão. Porque ele não percebe que ele estava ali diante do homem que é o inimigo de todos os brasileiros. Mas fazer o que, né? O fato é que o Bolsonaro também o é, de alguma maneira. Ele não fez o que deveria ter feito. E graças
a esse frouxo, o Lula agora está no poder. E eu vou ser bem sincero, a minha experiência de até agora 10 meses estando aqui no Brasil mostrou-me que é muito provável que a eleição do Lula foi realmente legítima, foi realmente autêntica. Porque é muito idiota que a gente vê. É muito idiota que a gente vê. Tá? O povo brasileiro é um dos povos mais estatólatras do mundo. E podemos dizer que ninguém votou no Bolsonaro porque estava esperando alguém que colocasse um governo que adotasse mais o livre mercado, que reduzisse o Estado, que dê mais autonomia para as divisões administrativas. Nada disso, tá? O povo brasileiro é burro demais para entender essas coisas, tá? Sejamos francos. O povo brasileiro é burro, tá? Burro demais para entender esse tipo de coisa. O povo brasileiro votou no Frouxonaro porque queria algo diferente. Ponto. Essa que é a verdade. Enjoou de apertar no 13 ali e pensou, quer saber, vamos votar em alguém diferente. E quando eles elegerem alguém diferente do PT, eles vão escolher algum outro candidato porque vão enjoar. É assim que funciona. O povo brasileiro não quer mudança, não quer nada. Tá? É essa que é a verdade. É isso que as pessoas não entendem. É por isso que o modelo democrático é uma fraude moral. Tá? Porque achar que o povo brasileiro vai votar em representantes bons que vão promover o bem comum, essas coisas, é uma ilusão, tá? É uma ilusão. É por isso que o Lula é eleito, é por isso que o Frouxonaro é eleito, é por isso que tem traveco sendo eleito, tem palhaço sendo eleito, tem ator pornô sendo eleito, tem bandidos sendo eleitos. Porque o povo brasileiro é idiota demais, tá, para essas coisas. O fato é esse. O Frouxonaro não entende isso, tá? E não tem coragem de falar, claro, mas como eu não sou político, não pretendo ser, eu não tô nem aí, então eu digo esta verdade. Agora, um comentário que eu gostaria de fazer é que eu vi alguns católicos tradicionalistas dizendo que o Frouxonaro consegue ser pior do que o lulopetismo, que o Lula, etc. Não é bem assim, meus amigos. Pelo amor de Deus, tá? O que o PT está fazendo é transformar o Brasil num narco-estado e transformar o Brasil num quintalzinho na China, tá? Então não é bem assim que eles funcionam. Aí eles vão dizer que mas a direita é pior porque ela é sionista, porque quer transformar o Brasil num puxadinho dos Estados Unidos, que é o país mais criminoso do mundo. E qual é a diferença de transformar o Brasil num puxadinho da China? Sendo que a China moderna, que tal como conhecemos hoje, é fruto de uma política americana. Entendeu? Ou as pessoas, ou será que esse pessoal não sabe que a China moderna nasceu com uma influência direta, tá, daquele bandido, daquele servo de Satanás, Richard Nixon, e do Harry Kissinger, que eu vou evitar de dar os devidos adjetivos para não perder o canal, né? Porque vocês sabem quem foi o Harry Kissinger, creio eu. Talvez eu faça um vídeo sobre esse bandido também. Enfim, é a mesma coisa, tá? É a mesma porcaria, com a diferença que o PT quer transformar o Brasil num narco-estado. O PT tem ligações bem estreitas com facções criminosas. O PT é o partido que favorece os bandidos e favorece deliberadamente e protege
os bandidos em detrimento da segurança da população honesta, tá? Claro que aqui eu estou supondo que uma maioria da população brasileira seja honesta. Mas enfim, deu para entender. Então, eu não vou aqui defender o Frouxonaro, tá? Ele está tendo o que ele plantou, ele está colhendo o que plantou. Ele está tendo o que merece. O que eu lamento aqui é que um bandido como o Lula não esteja também recebendo o que merece, tá? E tenho certeza, o Lula merece sim uma punição pior, maior que o do Frouxonaro, tá? E eu não vou dizer aqui para não ter problemas. Eu não tenho dinheiro para custear advogados. Mas você deve saber o que eu acho que ele merece. Então, é isso, meus amigos, tá? É isso. O Frouxonaro, ele tá colhendo o que plantou. E por ser um imbecil, por ser um idiota, tá? E os filhos dele conseguem ser piores do que ele. É impressionante, né? Que família maldita, que família desgraçada é essa, né? Mas, e além de ter filhos mais idiotas, né, do que ele próprio, enfim, né, é uma família que está acostumada a viver da mamata estatal. Então, dane-se o Bolsonaro, tá? Dane-se. Mas eu quero que o Lula se dane mais ainda. É isso. É um desabafo, tá? Mas sigam-me nas redes sociais. Considere ajudar o canal. Fique com Deus e até um próximo vídeo.